Salmo de número 18, verso 31, até o verso de número 41. Salmo 18, verso 31, até o verso de número 41. A palavra de Deus diz assim: pois quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? O Deus que me revestiu de força, aperfeiçoou o meu caminho e lhe deu a meus pés a ligeireza das costas e me firmou nas minhas alturas. Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze. Também me deste o escudo da tua salvação, e a tua direita me susteve. A tua clemência me engrandeceu. Alargaste sobre meus passos o caminho, e os meus pés não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os alcancei, e só voltei depois de haver dado cabo deles. Esmaguei-os a tal ponto que não puderam levantar-se, caíram sobre os meus pés, pois pela força me cingiste para o combate, e me submeteste os que se levantaram contra mim. Também puseste em fuga os meus inimigos e os que me odiaram, e eu os exterminei. Gritaram por socorro, mas ninguém lhes acudiu. Clamaram ao Senhor, mas ele não respondeu. Então os reduzi a pó, ao léu do vento, lancei-os fora como lama nas ruas. Das contendas do povo me livraste, e me fizeste cabeça das nações. Povo que não conheci me serviu. Bastou-lhe ouvir-me a voz, logo me obedeceu. Os estrangeiros se me mostraram submissos, sumiram-se os estrangeiros, e das fortificações saíram os espavoridos. Tenha em mente que nós estamos tratando sobre um relacionamento entre Deus e o seu povo. Deus Todo-Poderoso, Deus Soberano, o Deus que criou todas as coisas, Ele na eternidade escolheu um povo para que este povo fosse os seus filhos. Quando nós iniciamos a leitura deste salmo, lá no verso de número 1, nós vemos que logo na sua introdução diz que Davi serve do Senhor. E no primeiro verso ele já diz o que? Amo o Senhor, porque Ele é a minha rocha, o meu rochedo, o meu baluarte, o meu lugar seguro. O que mostra um grande relacionamento entre o meu Deus, que é o Senhor de todas as coisas, e nós que somos servos a quem Ele nos escolheu. E durante o decorrer deste salmo, nós vemos que Deus vem manifestando, ou através das palavras do rei Davi, ele vem tentando demonstrar qual é o poder de Deus, qual é a maravilha de Deus, qual é a extraordinária manifestação de Deus, quando Deus age em favor dos seus. E nós vemos também que este manifestar tem muito a ver com aquilo que Deus tem para os teus filhos, mas basta Ele nos querer amar, como nós também o amamos. Nós precisamos entender verdadeiramente quem é a nossa rocha. E quando nós temos Deus como nossa rocha, nós queremos estar com Ele. Nós queremos estar perto dEle. Nós queremos estar sempre debaixo das suas asas. E para isso você precisa desvencilhar das suas vontades, do seu querer, e ficar e ser dependente completamente do nosso Senhor. E é isso que nós temos aprendido. Porém, quando chega no verso de número 31, ele volta a dizer, ou fazer uma pergunta como se todos já soubessem a resposta. E eu acho que todos aqui sabem. Ele pergunta assim, no verso 31, pois quem é o Deus senão o Senhor? Quando ele usa essa palavra Deus, ele demonstra assim que não há outro Deus. Quem é Deus? Como o meu Senhor. E o Senhor, aí apontando para o Deus da aliança,
para aquele que é o Criador de todas as coisas, aquele que tem o controle sobre todas as coisas, o Deus de promessas, o Deus que fez promessas e cumpre todas elas no seu tempo. E ele diz: outro Deus como o meu Deus? E a resposta que vem à nossa mente: de modo nenhum, é somente Deus que é o meu Senhor, o Senhor da aliança. E aí ele repete a mesma ideia dizendo: há um lugar seguro. Em outras palavras, como diz o Salmo: e quem é rochedo, senão o nosso Deus? Onde há um lugar seguro que eu possa estar, a não ser nos braços do meu Pai, do meu Deus? E aqui ele aponta para o Deus Criador, o Deus que fez todas as coisas, o Deus que criou todas as coisas e por isso controla todas as coisas. Tudo que está, tudo que há, Deus controla e controla também a sua vida. Então, aonde nós devemos nos confiar ou confiarmos? Qual deve ser a nossa confiança? Onde a nossa confiança deve estar depositada? Somente no Deus que é a minha rocha, o meu lugar seguro. No verso 32 ele diz o que esse Deus, o Deus verdadeiro, ele me cinge, me reveste de força. Quando nós estamos debaixo da mão de Deus, ou quando Deus está nos segurando forte pelas mãos, nada pode nos atingir, porque é Ele que nos dá o poder. Isso não quer dizer que você vai sair desbravando o mundo, dizendo que, olha, eu sou filho do rei, então eu posso qualquer coisa. Não é isso. Mas quando você está dentro da vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus, o poder de Deus está com você. Então tudo o que você for fazer, você fará no poder de Deus. E aí ele completa: aperfeiçoou o meu caminho. É assim que Deus age na nossa vida. Deus, ele prepara o caminho, ele tira os obstáculos, ele está juntamente conosco, ajudando-nos a completar aquilo que ele tem colocado no nosso viver, na nossa vida. Eu sei que às vezes há dificuldades, há perseguições, há várias tribulações, mas lembre-se que Deus tem o controle de todas as coisas e ele vai à frente, limpando, aplanando o caminho. Isso é maravilhoso. E olha o que ele diz no verso 33. Mas quando o verso 33 diz: ele deu aos meus pés a ligeireza das corças, é exatamente isso que aconteceu. Quando nós estamos diante de dificuldades, quando nós temos que subir em degraus muito mais tortuosos ou muito mais difíceis, não é pela nossa força. Porque aqui não está dizendo, olha, que você é errado, você é bom, você pode as coisas. Não, Deus lhe deu ligeireza. Deus aperfeiçoou os seus caminhos e te deu habilidades para que pudesse, ou para que você possa vencer os obstáculos. Não sei se vocês já puderam ver na internet, no YouTube, mas esses animaizinhos, eles sobem penhascos. Os predadores não conseguem chegar aonde eles vão, porque eles são hábeis. E é da mesma forma que Deus age com os seus filhos. Ele nos dá ligeireza para vencer os obstáculos. Isso é maravilhoso. Ele deu a meus pés a ligeireza das corças e me firmou nas minhas alturas. É assim que Deus age. Mas Deus ainda continua. Não é só nos seus pés. Olha o que ele diz no verso 34. Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze. A ideia, nós sabemos que o rei Davi ele era muito habilidoso. Não é por pouco que ele matou ou derrubou Golias com uma pedrada. Ele era habilidoso, mas ele não coloca a habilidade como um dom específico
que ele conseguiu, mas ele coloca diante de Deus. Foi Deus que adestrou as minhas mãos. Davi era um homem valente. O próprio Deus diz que ele era um homem que as suas mãos estavam sujas de sangue, porque onde ele entrava, ele destruía, ele exterminava os seus inimigos. Os inimigos fugiam dele, mas ele diz que ele não ia na sua força, mas ia sempre na força que Deus havia lhe dado. Então o Senhor, ele nos dá habilidades, ele nos adestra para as batalhas. Isso quer dizer que nós vamos ter batalhas, mas o nosso Deus está nos treinando para que nós possamos o quê? Vencer. E apesar que ele nos adestra e nós estamos na batalha, mas olha o verso de número 35, o que acontece. Apesar de nós termos a nossa tarefa, Deus sempre está conosco. Também me deste o escudo da minha ou da tua salvação. Ou seja, o Senhor nos adestra e ainda assim está conosco. Ele nos protege, Ele nos cerca por todos os lados e nos dá a salvação, o livramento que só pode ser ou só pode vir do Senhor. Eu não sei como está a sua vida, mas se você não crer nisso, você estará perdendo o melhor que Deus pode te dar. Você precisa crer verdadeiramente no Deus poderoso que você tem, que Ele está te treinando em meio a todas essas lutas, para que você possa concluir aquilo que Ele tem colocado na sua vida, que é fazer sempre a vontade dEle. Mas ainda não continua o verso. A tua direita me susteve, e a tua clemência me engrandeceu. Isso é maravilhoso. A tua direita me susteve. Isso quer dizer que Deus está sempre conosco. A ideia é com a mão do Senhor nos segurando bem forte. A mão do Senhor estando conosco a cada momento, nos livrando de tudo. E esse ato de amor, esse ato de segurança, esse ato de libertação, só é possível porque Deus é misericordioso, porque Deus ele é manso, porque Deus ele se preocupa com cada um de nós, e Ele não precisaria fazer isso, porque Ele é Deus, Ele é autossuficiente, Ele não precisa de nós, mas ainda assim Ele nos amou, e a sua presença sempre está conosco. Por isso que Ele termina, e a tua clemência me engrandeceu. Nós não merecemos nada, nós não temos condições para nada, mas ainda assim Deus nos abençoa, Deus nos faz capaz, Deus nos exalta na sua graça, e isso é maravilhoso, isso é magnífico. Mas se você acha que acabou, ainda não acabou. Olha como que o verso 36 começa: alargaste sobre os meus passos o caminho, e os meus pés não vacilaram. Ele está conosco, Ele vai à nossa frente, Ele vai nos segurando, e mesmo que nós, em algum momento, temos um descuido e possamos escorregar ou vacilar, Deus está sempre conosco, para que os nossos pés não vacilem. Alargar aqui é a mesma ideia, de abrir caminho, de deixar um lugar espaçoso, para que você possa fazer a vontade dEle. Meus irmãos, eu estou dizendo isso porque o poder de Deus não é para você fazer maravilhas, para que as pessoas vejam o quanto você é consagrado, o quanto você é poderoso. Não é isso. O que estamos falando aqui é sobre relacionamento. E o relacionamento que você tem com Deus te proporciona essas maravilhas na sua vida. De você, em meio às dificuldades, poder saber que existe um Deus com você, que existe um Deus te segurando. Como nós dissemos nas outras quartas-feiras, mesmo você num buraco, num lugar apertado, escuro, Deus estende as suas mãos, a sua mão, e retira você com força lá de dentro, e te dá livramento, porque Ele sempre está com você. A destra de Deus está conosco, através da misericórdia de Deus Ele nos exalta, Ele alargou os nossos passos para que nós não caiamos. E é assim que nós devemos entender
Isso é graça de Deus. Isso é para todos nós. E você precisa viver uma vida com Deus, dizendo: eu te amo, ó Deus, eu te sirvo, ó Deus, e porque o Senhor tem sido a minha rocha, porque o Senhor tem sido o meu baluarte. Meus irmãos, isso tem que ser verdade na nossa vida, para que essas maravilhas possam acontecer. Quando nós estamos em meio a uma dificuldade, muitas vezes nós esquecemos de quem Deus é, e aí sofremos. E lá na frente nós vemos o quão Deus estava no controle de todas as coisas e nos liberta, ou nos libertou. É assim que nós devemos entender. É isso que o cântico entoado a Deus deve estar recheado de gratidão pelo aquilo que Deus faz em nossa vida. Meus irmãos, você não está por acaso neste lugar. Você não está por acaso aqui nesta sociedade. Deus não te escolheu simplesmente porque você era bom, mas porque Ele quis te escolher, porque Ele tem um propósito neste lugar para você. E quando nós temos isso, nós temos que entender que o nosso Deus não é Deus de metades. Não é Deus que começa uma coisa e termina, mas é um Deus que inicia a obra e aperfeiçoa. Ele vai até o fim, Ele conclui tudo isso. E nós que somos os seus filhos, deve ser assim também. Então, os próximos versículos que nós vamos entrar aqui, não está falando que você pode fazer pela sua força, mas é que você deve fazer algo, sim, no poder de Deus, começar e terminar, ir até o final, porque Deus te sustenta. Olha que maravilhoso é. 37. Persegui os meus inimigos e os alcancei. A ideia é que Davi ia até os seus inimigos e os perseguia até alcançar. Nós não podemos esmorecer. Nós precisamos saber, Deus falou: vai, então nós iremos. Vamos até o final, porque nós não estamos na nossa força, mas estamos no poder de Deus. E olha a continuação: e só voltei depois de haver dado cabo deles. Eu só voltei, eu só deixei de lutar, eu só parei de persistir quando tudo acabou, quando eu vi que a vitória foi alcançada. Quando nós estamos com Deus, Deus aplana os nossos caminhos. Deus abre as oportunidades para que nós possamos ser vencedores, não em nós mesmos, mas no próprio Deus. Olha o que diz o verso de número 38. Esmaguei-os a tal ponto que não puderam levantar. Caíram sob os meus pés. A ideia aqui é que quando nós estamos fazendo a obra de Deus, Deus nos capacita, Deus nos dá condições. Então não podemos fazer as coisas de qualquer jeito, não podemos estar na casa de Deus só de passagem, não podemos viver neste mundo simplesmente achando que, olha, não vejo a hora de morrer e ir para o céu. Isso é maravilhoso, devemos querer isso, maranata. Mas enquanto estivermos aqui, precisamos fazer completamente a vontade de Deus, nos colocar nas mãos de Deus e deixar que Ele nos use. Isso é maravilhoso, poder entender, poder compreender e poder participar do povo de Deus. Ele esmagou. E aí no 39 acaba todo tipo de orgulho que nós possamos entender ou pensar, porque conquistamos alguma coisa. Olha o que diz o verso de número 39. Pois de força me cingiste para o combate. A luta está aí. A Bíblia nunca disse que não teríamos luta, que não teríamos que persistir, que não precisaríamos batalhar pela fé. Mas Ele sempre disse que estaria conosco. E Ele está conosco. Ele nos treina, Ele nos dá habilidades. Para o quê? Para que possamos fazer o que Ele quer. Ele nos cerca da sua força para o combate.
e Ele que coloca sobre os meus pés todos aqueles que se levantam contra mim. É isso que o texto está dizendo. E se você acha que isso é pouco, olha o verso número 40. Ele também puseste em fuga os meus inimigos e os que me odiavam. Eu os exterminei. Tudo isso acontece quando nós estamos no poder de Deus. As lutas, as batalhas, as dificuldades, as perseguições, os problemas, eles vêm. E muitas vezes vêm de grande forma, tormenta realmente. Mas saibam, tenham certeza que Deus nos cingiu de força para o combate. E enquanto estivermos aqui, Deus estará conosco. Essa é uma bem-aventurança dos justos, de cada um de vocês que estão aqui, que creem no Senhor Jesus Cristo. E sabe o que acontece quando o inimigo ou os ímpios veem que o poder está em Cristo Jesus, o poder está em Deus? Eles ficam apavorados. Olha o verso seguinte, o verso de número 41. Gritaram por socorro, mas ninguém lhe acudiu. Lembra qual foi a pergunta quando nós iniciamos? Quem é Deus como meu Senhor? Quem é rocha como meu Deus? Não há outro Deus. E quem que os ímpios buscam? Talvez a sua própria força, a sua própria habilidade, ou os próprios deuses criados por eles. E eles não ouvem. Eles podem gritar, mas eles não vão ser acudidos. Os ímpios podem gritar até ao Senhor. Olha que a continuação do verso diz: clamaram ao Senhor, mas Ele não respondeu. Deus tem comunhão com os seus filhos. A oração ouvida é dos seus filhos. O ímpio pode clamar, o ímpio pode fazer tudo o que ele quiser para agradar a Deus. Deus não o responde. Deus não quer intimidade com aqueles que não confessam o seu nome como Senhor. Olha aonde que chegaram o desespero deles. Clamaram ao próprio Deus, o nosso Deus, mas Deus não ouviu. E o que aconteceu com eles? Viraram pó. Olha o verso de número 42. Então os reduzi a pó ao léu do vento, lancei-os fora como a lama das ruas. Sabe quando você está diante de um problema e você foca no problema, na dificuldade, e ele fica gigante, e ele fica grandioso? O erro está exatamente aonde você está olhando, aonde você está focando. Você está focando no problema, mas quando você deixa de focar no problema e foca no Deus Todo-Poderoso, no rochedo, no nosso baluarte, então você vê que esses problemas, essas dificuldades, elas não têm poder nenhum, elas são como pó. E aqui a ilustração é: olha, todos esses inimigos que estão contra mim, eu os exterminei. Eles viraram como pó que a gente joga no vento, são poeira, não causam problema nenhum diante do poder do nosso Deus. E isso é maravilhoso, isso é grandioso. Olha o que diz o verso de número 43. Das contendas do povo me livraste, e me fizeste cabeças das nações. Povo que não conheci me serviu. Bastou-lhe ouvir a voz e logo me obedeceu. E os estrangeiros me mostram submissos. Sumiram os estrangeiros e das suas fortificações saíram apavoridos. Meus irmãos, nós sabemos que Davi ele era um pastor de ovelha, não é mesmo? Davi, quando o profeta foi para ungí-lo, ele nem estava na sua casa, porque o pai achou que dos irmãos de Davi ele era o único que não tinha jeito de ser rei.
E aí quando o profeta chamou, cadê? O senhor tem mais algum filho? Tem. É um pastorzinho. Está lá cuidando das ovelhas. Chama. E aí Deus disse que Deus não olha para o exterior, mas olha no interior. Deus o capacitou. Deus o treinou. Ou você acha que ele matou um leão porque ele era forte? Você acha que Davi matou um urso porque ele era bom demais? Porque Davi foi um homem valente e entrava numa guerra e todos fugiam. O poder estava em Davi? De maneira nenhuma. Deus o treinou. Deus o capacitou. Deus deu aos seus pés ligeireza. Deus treinou e adestrou as suas mãos para o combate. Deus o capacitou para ser o rei de Israel. E aqui ele diz, olha, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, tudo que eu conquistei, na verdade foi Deus que me deu. Hoje eu falo e os povos me obedecem. Quando eu chego, eles ficam todos apavorados. Mas não é porque eu sou forte, mas é porque Deus tem mostrado o seu poder através da minha vida. Meus irmãos, isso é maravilhoso. E sabe para quem que aponta tudo isso? Não é para Davi, mas é para o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, Ele entregou a si mesmo. Ele deixou a sua glória, se fez homem, habitou no meio de homens, cumpriu toda a lei conforme havia Deus prometido, sofreu duras penas, foi maltratado, uma vergonha terrível, morte de cruz, colocaram uma coroa de espinho na sua cabeça, açoitaram o nosso Jesus, e Ele fez tudo isso porque Ele foi obediente até a morte. Ele fez tudo isso e hoje nós sabemos que o nosso Jesus, Ele está exaltado acima de todo nome. E não há outro nome igual ao nome de Jesus Cristo. E todo o povo, quem ouvir Jesus, o nome de Jesus, vai tremer. E chegará um dia, o dia do juízo final, que todos de joelhos, tanto os bons quanto os maus, irão confessar, dizer, Cristo é o Senhor. E quando isso acontecer, todos verão a glória de Deus sendo exercida. Porque tudo o que fazemos deve ser para a glória de Deus. Eu queria ler o final do verso 46 até o verso de número 50. Eu queria que vocês prestassem muita atenção, porque essa é a conclusão deste salmo. E ele faz um resumo de tudo aquilo que nós já falamos. Ele faz um resumo de como nós devemos nos portar diante de Deus. Olha como começa o verso 46. Vive o Senhor, e bendita seja a minha rocha. Exaltado seja o Deus da minha salvação. O Deus que por mim tomou vingança. Não sou eu que preciso me preocupar com os meus inimigos. E me submeteu os povos. O Deus me livrou dos meus inimigos. Sim, tu que me exaltaste acima dos meus adversários e me livraste do homem violento. O que devemos fazer? Glorificar-te-ei, pois, entre os gentios, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. É Ele que dá grandes vitórias ao seu rei e usa de benignidade para com seu ungido, com Davi e sua posteridade para sempre. Que Deus seja louvado, que Deus seja glorificado e exaltado. Como eu disse, esse salmo aponta para Cristo Jesus. A referência, quando nós vemos em Romanos, desse último verso 50, nós vemos que ele fala que Cristo foi aquele que morreu por nós, que nos deu vida, que nós ainda pecadores, não tendo um justo sequer, Jesus Cristo veio e morreu por nós
e nos justificou, nos deu, e hoje nós temos paz com Deus por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Amém.